Meus prezados irmãos apostólicos de Duartina e outra congregação que aqui está presente. É com muita satisfação e alegria que eu saúdo a cada irmão, a cada irmã, com a paz do Senhor, desejando que essa paz, esta bênção esteja consigo hoje, durante essa reunião e para todo sempre. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, junto com Jesus e Maria Santíssima, em nome de Deus, os abençoe. Quero saudar também a você, internauta, que esteja para assistir essa reunião posteriormente e que vai assistir. Desejo que essa reunião surta um efeito importante na sua vida e te ajude a alimentar a sua fé, sua confiança nesta igreja apostólica e que um dia o Senhor, quando desejar, venha conhecer a família apostólica de Duartina. Eu digo-lhes aos irmãos que a família apostólica de Duartina está pronta para recebê-lo, se o senhor internauta quiser vir um dia conhecer. Estamos situados à rua Timóteo Pereira de Souza, número 86, na Vila Salomão. Temos reuniões aqui, quartas quinzenalmente, às 19 horas e 30 minutos. Sábado, às 19 horas e 30 minutos e aos domingos, 10 horas da manhã. Venham nos conhecer, porque a família apostólica de Duartina está de braços abertos para receber o senhor, a senhora, você jovem. Serão muito bem tratados, muito bem recebidos. A família apostólica agradece desde a sua audiência e também a sua presença quando sentir no desejo de vir conhecê-lo. A todos os irmãos aqui presentes, que a Santa Vó nos dê uma ótima reunião, abençoada, que ela, junto com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima, possam aqui estar conosco, nos dando sabedoria para cumprirmos a nossa missão neste dia, nesta manhã, e possamos obter êxito naquilo que trouxeram, que fizeram os irmãos deixarem o conforto de sua casa para virem nesta reunião. E eu tenho certeza que vieram buscar o alimento dos céus. Então eu desejo que os irmãos, com a graça de Deus e de seus santos, sejam alimentados. Amém? Muito bem. Eu convido aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Vamos fazer uma breve oração para darmos início, oficializarmos a nossa reunião desta manhã. Que todos aproveitem este momento de oração para fazer os seus pedidos, pedindo, entregando a sua vida, o seu lar, o seu trabalho nas mãos de Deus e dos seus santos, e eles tomarão conta e farão para nós o que de melhor eles podem, porque Deus, Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão sempre nos dão o melhor. Os santos e anjos dos céus, comandados por esses santos também, sempre nos dão o melhor. Então, vamos nos tranquilizar, vamos dizer não à ansiedade, às preocupações dessa terra, para viver espiritualmente aquilo que eles querem, para eles poderem nos abençoar. E assim sendo, vamos pedir a bênção desses santos para a nossa reunião. Oremos. Amantíssimo Deus, onipotente Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos na Tua Santa Igreja, no Teu tabernáculo, nesta congregação, aliada a muitas outras que neste momento estão tendo seu início, ou que já começaram às 9 horas, 9h30, ou que vão começar às 11, vão começar à noite. Ó Deus, é uma oportunidade ímpar para fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor pelo Senhor e pelos seus santos. Por isso, dai-nos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção. Abençoe Santa Vó Rosa querida, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, Virgem Maria, tudo quanto iremos realizar, dando a cada irmão a sabedoria importante para compreender a mensagem cantada e as mensagens deste púlpito, para que todos os irmãos que aqui estejam presentes ou que irão assistir posteriormente sejam alimentados na fé, no amor e na confiança e possam firmes continuar te servindo neste santo caminho.
Deus Pai bendito, agradeço também pela formação de santos poderosos, pelo envio de Jesus, não somente no passado, mas como pela segunda vez através da Santa Vó Rosa. Agradeço a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo, porque se dispuseram a serem em tudo fiéis para cumprirem a nobre missão que receberam do Senhor a Deus. E pedimos que esses santos nos abençoe, comande profetas, apóstolos, anjos, serafins, querubins, arcanjos, para que estarem conosco, para nos dar sabedoria. Abençoe o trabalho dos diáconos, diaconisas, abençoe o trabalho deste coral. Eu entrego cada componente deste coral em tuas santas mãos, para que os coristas, músicos e regentes, unidos numa só voz, te louve e te glorifique nesta reunião e em todas as oportunidades que tiverem. Abençoe os membros, as pessoas de mais idade, ó Santa Avó, para que todos eles sejam também abençoados e te sirvam hoje e sempre. Santa Voz querida, dirija-nos em tudo quanto iremos fazer, abençoe este trabalho do púlpito, porque em tudo sou dependente da Senhora, em tudo nós somos, mas eu, com a responsabilidade maior, me entrego nas tuas santas mãos para que a Senhora possa fazer de mim um instrumento e possa ser dito palavras que vêm de encontro com a necessidade desses teus filhos, com a necessidade de todos quantos irão assistir essa reunião, e o teu nome, ó Santa Avó, possa ser engrandecido e glorificado para todos sempre. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, nos ajude, nos abençoe. E para tanto, eu entrego nas mãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Senhora Vó e do Santo Irmão Aldo esta reunião, e a declaro oficializada para a honra e glória de todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino oficial de nossa igreja, intitulado Igreja Forte, número 1 do nosso cenário.
no ano de 2022, um grande milagre na vida de um pastor de nossa igreja. E é o depoimento de fé que lerei agora, antes da mensagem. E o Santo Irmão Aldo tem realizado grandes milagres na vida dos que o temem, daqueles que creem nesta doutrina, obedecem essa disciplina e confiam no seu ministério. Mas este irmão foi muito beneficiado. Vejam agora o que relata. Nosso irmão pastor Aldo Lemos, da congregação de Americana, relata que no ano de 2022, estava em cumprimento de seu ministério na congregação de Rio Branco, no Acre. Em uma terça-feira, acordei cedo como de costume e saí para a minha caminhada matinal. Ao retornar após o banho, comecei a sentir uma forte dor no lado esquerdo do corpo, que logo identifiquei como uma cólica renal. A dor foi se agravando rapidamente a ponto de me causar náuseas e grande desconforto. Naquele dia, haveria reunião de oração na congregação. E fiquei preocupado com minha condição física e com o compromisso ministerial. No entanto, com fé, clamei em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pedindo que intercedessem para que a dor cessasse. Peguei o boletim e comecei a lê-lo em pé, pois não conseguia me sentar nem se deitar devido à intensidade da dor. Irmãos, eu já tive cólica renal. É terrível. É uma dor muito forte, insuportável. À medida que lia o boletim, sentia a dor diminuir gradualmente, até desaparecer por completo. Com grande alívio e gratidão, consegui realizar a reunião normalmente naquela noite. Com o passar dos dias, acabei me esquecendo do ocorrido. 3 dias depois, na sexta-feira, após outra caminhada matinal, fui ao banheiro e expeli um cálculo renal de tamanho considerável. E, para minha surpresa, sem sentir qualquer dor. Ajoelhei-me e agradeci profundamente à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o reino dos céus por essa bênção. Reconheço que recebi um grande milagre. Hoje, passados 3 anos, compartilho este testemunho para glorificar a Deus nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e para confirmar o poder e as bênçãos que esse santo de Deus tem derramado sobre nós. Amém. Agora, irmãos, hoje, como eu havia dito, falaremos e meditaremos hoje sobre a vaidade. Irmãos, tudo que não vem de Deus é pecado. Porque se não vem de Deus, vem de quem? E não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Um copo de água não pode, se tiver cheio de água, não pode ser colocado óleo, porque o óleo com sal não se mistura. O óleo fica embaixo e a água sobe, não se mistura. É assim o nosso espírito. Ou temos boas qualidades, ou temos más qualidades. As duas não se misturam. Irmãos, hoje, se apagar essas luzes, vai ficar o salão escuro apesar da luz do dia. Então a luz não combina com as trevas. Quem anda na luz não anda em trevas. E quem anda em trevas precisa passar para a luz. Senão continua andando nas trevas e corre o risco de perder o seu espírito definitivamente. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes a minha vontade. E fazer a vontade de Cristo hoje é fazer a vontade da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, porque são enviados de Jesus. E em nome dele, de Jesus, por ordem de Jesus,
eles nos ensinam a obedecer uma disciplina justa, uma disciplina correta, que visa nos permitir uma vida consagrada. E a disciplina não é somente através da roupa, é exatamente, devemos ser disciplinados naquilo que sentimos. Naquilo que sentimos. Qual o sentimento que perdura, permanece e prevalece em nosso coração? Então, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque os sentimentos maus nos afastam de Deus, e a vaidade é um sentimento muito mau. Vejam aqui no boletim o que é vaidade. A vaidade é um traço de personalidade que se manifesta quando alguém valoriza excessivamente sua aparência, habilidades ou conquistas. Trata-se do desejo de ser admirado, muitas vezes por motivos superficiais e passageiros. Esse comportamento revela um foco exagerado em si mesmo e na busca por aprovação dos outros, o que pode levar à ostentação, ao orgulho e até à idolatria. Irmãos, idolatria não é somente adorar e ser fã, como o mundo faz com um cantor, com um pastor. Idolatria é exatamente amar excessivamente o seu próprio corpo, levando a muitas vezes assumir dívidas que não cabem no seu orçamento para se vestir, para ornamentar o seu corpo de forma exagerada. Por isso da disciplina. Muitas vezes a pessoa não se contenta com o seu corpo conforme Deus criou, coloca um brinco. Isso é vaidade. Não, um brinco fica mais bonito. Muitas vezes uma pessoa não se contenta com o seu corpo e toma atitudes que mancham e destroem o seu corpo. Jesus disse: vós sereis o templo de Deus. Vós não sabeis que sois o templo de Deus? E se destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, Deus aplicará o seu juízo e a condenará para sempre. Então o corpo precisa estar em ordem, mas nunca de forma excessiva, a ponto de demonstrar um amor excessivo ao seu próprio corpo. Por isso da disciplina desta igreja apostólica. Então a vaidade é um traço de personalidade. Muitas vezes uma pessoa canta tão bem, mas é orgulhosa, porque a vaidade é assim, é interligada ao orgulho. Uma leva a outra. Quem é orgulhoso é vaidoso, e quem é vaidoso é orgulhoso. Então muitas vezes uma pessoa canta tão bem, acaba de fazer um solo, ou vai caminhando para fazer um solo, eu vou abafar, vou fazer uma ótima apresentação. Muitas vezes não fala nem em nome de Deus, só fala, eu vou fazer. Isso é vaidade. E é quando muitas vezes a pessoa perde a unção divina e chega na hora de cantar, não sai nada. Porque eu lhes digo, o pastor, os coristas, tudo quanto vamos fazer para a nossa igreja, se não contarmos com a unção divina, com a orientação da Santa Voz do Santo Irmão Aldo, nada faremos, nada conseguiremos realizar. É a mesma coisa um pastor, eu estudei, eu vou fazer uma ótima reunião, uma ótima mensagem. Se não colocar o Santo Irmão Aldo à frente, não vai fazer nada. Muitas vezes pode até fazer bem, mas aquela mensagem não vai ter o alcance espiritual que poderia ter se o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa estivessem à frente. E aquele pastor não fosse vaidoso, fosse humilde e sincero. Assim é o regente, assim é os músicos, assim é um diácono, uma diaconisa, assim é os membros. Isso é um tipo de vaidade que, como diz aqui, tem dois tipos. E aqui o boletim vai dizer. A primeira vaidade é exatamente física. Então, o que é vaidade física? É a forma mais comum e se refere à preocupação exagerada com a aparência. Roupas, corpo e outros aspectos externos. Pessoas vaidosas, neste sentido, costumam investir tempo e recursos
para manter uma imagem idealizada, muitas vezes com o objetivo de impressionar ou aparentar uma posição social que não condiz com a realidade. É o que eu disse, muitas vezes a pessoa gasta até fora do seu orçamento para comprar um vestido, uma roupa bonita, para chegar na igreja e ficar se desfilando. Vai no banheiro, vai beber água, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mesmo prestar atenção no reino. Só para ouvir falar, nossa, que vestido bonito que você comprou. Isso é vaidade física e é a mais comum. E a pessoa está pecando porque está idolatrando o seu próprio corpo. Então, continua dizendo, ou aparentar uma posição social que não condiz com a realidade. Essa busca por beleza e status oferece uma felicidade ilusória e passageira, enganando a alma. A pessoa se engana. O que adianta? Muitas vezes deixa de contribuir para a obra desta igreja para comprar um carro novo. Irmãos, Jesus disse, buscai o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós formos justos no servir esta igreja, nada vai nos faltar. E com certeza conquistaremos os nossos benefícios materiais com mais facilidade, com mais tranquilidade. E conquistaremos aquilo que queremos dentro dos nossos orçamentos, porque é injustiça e pecado a pessoa gastar mais do que ganha, porque isso é engano, é mentira. Você está se enganando através da vaidade. Comprei um carro zero, mas está fazendo isso para pagar. Deixa até de comer para pagar o carro zero. Isso é justo. Muitas vezes deixa de comprar uma roupa para o filho. Isso é justiça? Isso é amor ao próximo? Isso é amor ao seu próprio filho? A si mesmo? Então isso é vaidade, orgulho, ostentação. É pecado, irmãos. O apostólico, o bispo sempre falou, o apostólico tem que ser sim, sim, não, não. Então se pode, pode. Se não pode, não pode. Faz aquilo que pode. Conquiste aquilo que possa conquistar, que o seu orçamento possa. E com as possibilidades, contente-se com aquilo que pode fazer no parte material. Não se orgulhe, não se ostenta. A outro lado é a pessoa que tem os recursos. Não precisa de nada, mas fica sempre gastando porque quer ostentar que tem, que possui uma grande abastança material. Também é vaidade, também é pecado. Não podemos ostentar aquilo que temos. Até mesmo eu lhes digo, a pessoa que tem dinheiro e que fica ostentando, chama até a atenção de malfeitores. Então veja o perigo que é a pessoa que tem recursos e ficar se ostentando. Chama para si, atrai para si o mal. E a Santa Rosa não pode ajudar exatamente porque a luz não combina com as trevas. E quem tem vaidade no seu coração, seja ela física ou seja intelectual, essa pessoa não pode ser abençoada. Não pode ser ajudada porque não está em comunhão com o reino dos céus. Jesus, a Virgem Maria, a Santa Rosa e Santo Irmão não pode estar com essa pessoa. Não pode. Mas o outro tipo de vaidade, conforme diz aqui no boletim, é a vaidade intelectual, moral ou social. Então, quando ela ocorre? Ocorre quando alguém se orgulha excessivamente de sua inteligência, conhecimento ou valores, colocando-se acima dos outros. Eu sou um ótimo professor. Tem professor que faz isso, muitas vezes luta para reprovar um aluno só para dizer que ele é o bom. Eu reprovei tantos alunos. Eu reprovei tantos alunos na minha matéria, porque muitas vezes ele tem até dificuldade de explicar, por isso que reprovou. Mas pela vaidade intelectual e por se orgulhar e se envaidecer do talento que Deus deu, ele prejudica o próximo.
Então veja, a vaidade nessa parte também é pecado e causa consequências não boas. Porque muitas vezes a sua fama na escola, aquele professor, Deus o livre, não sabe explicar chato, e ele se achando dono do mundo. A vaidade tampa a visão das pessoas. Não faz a pessoa enxergar a realidade e reconhecer que precisa melhorar. Porque todos nós temos no que melhorar. Todos nós temos que estudar, tanto o pastor na doutrina, quanto os músicos na música, os coristas estudando o canto, a regente se aperfeiçoando para ser uma boa regente, uma conhecedora da música, a ponto de não causar atrito no coro. Os membros precisam vir às reuniões para aprender a doutrina e ter uma vida consagrada junto com os demais. Os obreiros precisam melhorar na consagração e no dedicar do seu ministério. Todos nós precisamos. E como conseguimos essa melhora? Estando ligados a Deus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão, a Virgem Maria, e lutando com toda a força da nossa alma para estudar, para buscar melhoras nos recursos que são lícitos, não para nos envaidecermos. Numa diaconisa, só eu que arrumo o púlpito, e o púlpito fica tão bonito quando eu arrumo. Isso é vaidade, é orgulho. Uma coisa que tão normal. Arrumar um púlpito com a ajuda dos outros não é tão difícil. Mas a pessoa não enxerga isso, enxerga só o que ela faz bem. Então, eu já lhes disse hoje e vou repetir: a vaidade é um sentimento que cega a pessoa. Tira a pessoa do caminho da perfeição. Não prejudica a pessoa a buscar o aperfeiçoamento. Então, continua aqui na vaidade intelectual a definição. É a necessidade constante de reconhecimento e elogios para alimentar o ego. Essa atitude ultrapassa os limites da humildade e pode escandalizar o que estão ao redor. É o que eu falei. A pessoa fica, essa diaconisa é chata, porque só ela quer arrumar o púlpito e se acha a boa só porque faz um trabalho acima. Irmãos, quanto mais cargo nós temos nesta igreja, quanto maior a nossa responsabilidade, maior deve ser a nossa humildade. Sabe por quê? Porque eu já lhes falei hoje e repito, tudo que nós fazemos, Deus e seus santos nos dão. E se Ele tirar a unção, nada faremos. Então, continua dizendo, para finalizar a definição de vaidade intelectual. A vaidade, nesse caso, alimenta a soberba e afasta a alma da verdade. Então a pessoa se engana a si mesma. A pessoa vaidosa está se enganando. Muitas vezes usa tantas pinturas, no caso das irmãs, no rosto. Para quê? Para ficar mascarado muitas vezes, a sua falta de beleza natural. Sendo que eu lhes digo que a beleza verdadeira não está na aparência física, está no espírito. Há muitas pessoas que são tão belas por fora, mas por dentro não tem nada de beleza, porque é orgulhosa, é vaidosa, é soberba, tem só qualidades boas. Muitas vezes não arranja um casamento porque tem um gênio ruim. A Santa Vó não pode abençoar. Deus não fez ninguém genioso não, viu, irmãos? Deus não fez ninguém com gênio forte, bravo, nervoso, não. Isso é aprendido conforme o seu crescimento, conforme o seu desenvolvimento. Muitas vezes vem do exemplo do pai que é bruto com a sua mãe, muitas vezes, por outro lado, vem da sua mãe respondendo com brutalidade ao seu pai. Por isso, tranquilize, mude seu gênio, porque a beleza não está na aparência física, está na beleza interior. E o que nos faz pessoas boas interiormente falando? Exatamente as boas qualidades, as boas virtudes. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa. Quem gosta de ficar ao lado de uma pessoa que só se gaba? Uma pessoa que faz uma coisa, você viu o que eu fiz? Para dizer que é o bom. Quem suporta ficar ao lado de uma pessoa? É insuportável, porque a gente se sente diminuído.
a gente se sente diminuído, o outro se sente diminuído. Então vejam que as más qualidades, além de afastar a Deus e os seus santos da sua vida, afasta também o seu amigo, o seu companheiro de ministério. Afasta de sua presença as pessoas da sua igreja, as pessoas da sua convivência social, mesmo que não seja apostólico. Os seus colegas de trabalho não suportam ficar do seu lado, sendo que Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus, de Jesus e da Santa Mãe Virgem Maria, da Santa Voz do Santo Irmão Aldo. Nós devemos ser transmissores de paz, de alegria, sermos diferentes, conforme muitos sentem nos apostólicos fiéis. Não podemos ser igual, porque a soberba, a vaidade é normal no mundo. Muitos acham que se pintar, no caso das irmãs, usar uma roupa curta, está fazendo um bom papel. Mas para a sociedade é normal, mas para Deus não. Então, irmãos, cuidado com a vaidade. Continua dizendo o boletim: nas Escrituras, a vaidade é frequentemente associada à leviandade e ao orgulho vazio. Em Eclesiastes está registrado: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, não adianta, não é, sou vaidoso porque eu gosto de me pentear bem. Isso é vaidade e é pecado. Agora vou andar descabelado, vou andar de qualquer jeito? Não, também. Porque isso é relaxo e é pecado também. Mas o que eu falo é se arrumar de forma excessiva. Gastar um tempo na frente do espelho para se arrumar para vir para um evento. Acaba se tornando, algo comum. Mas para Deus, isso em parte é porque a pessoa vai: não está boa essa roupa, vai e veste outra. Essa boa também não está, porque essa pessoa está se preocupando com a sua aparência. Lógico, tem que se vestir bem, mas sem exageros. E tudo isso é vaidade. Então a vaidade das vaidades é vaidade, como diz Eclesiastes. Essa passagem nos lembra da fragilidade humana ao buscar satisfação apenas nas coisas terrenas, esquecendo-se de temer a Deus e de buscá-lo em tudo. A vaidade, vejam aqui agora o que o conselho colocou: a vaidade é uma ilusão do ego, que nos afasta da humildade e da verdadeira realização espiritual. Quando não vigiada, ela nos desvia do propósito de Deus, colocando o eu no centro da vida em vez de Deus e seus santos. Irmãos, no reino dos céus não existe o eu. Não. Lá ninguém faz nada sozinho e sem a permissão de Deus. Os santos usam, nós vamos fazer. Porque tem pessoas tão orgulhosas que chegam, eu vou citar só um exemplo, num evento que vai fazer janta. Não, eu faço a comida e eu faço tudo. Por quê? Porque muitas vezes tem um desejo de dizer: você viu? Eu fiz tudo e ficou bom. Se envaidecer, se orgulhar, se ensoberbecer, isso é pecado. Vamos trabalhar. Então eu quero mostrar com isso que no reino dos céus não existe eu. E nesta igreja também não pode existir o eu, porque o eu leva a vaidade, a soberba. Existe o nós, então vamos trabalhar de forma coletiva, um ajudando o outro, porque nós estamos com o mesmo objetivo aqui nessa igreja. Todos, qual o objetivo? De chegar no reino dos céus. E quando alimentamos sentimentos que nos afastam do reino dos céus, estamos caminhando em sentido oposto ao reino dos céus. Precisamos tomar cuidado. Isso, continua o boletim dizendo, isso não significa que devemos nos descuidar da aparência, foi o que eu lhes disse. Mas sim que o valor do ser humano está no interior. São Pedro nos orienta: o enfeite delas não seja o exterior, como frisado de cabelos, uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso
diante de Deus. Um espírito cheio das qualidades divinas, como diz São Pedro em outras palavras, é alegria para Deus. É alegria para Jesus. Irmãos, a coletividade existe no reino dos céus, porque o que Deus disse quando criou o homem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não disse, eu faço. Porque ele está intimamente ligado ao Espírito Santo, e quando essa criatura foi criou, Jesus já existia, junto com o Pai, fazendo parte da Trindade excelsa. E eles trabalharam em conjunto para criar essa criatura. Agora, por que um solista, um músico, um regente quer dizer, eu faço, eu aconteço, eu sei, eu não sei, eu sou um bom professor, eu sou uma boa apostólica, se envaidece até da obediência física, mas se esquece que está desobedecendo a aparência espiritual causada pela vaidade. Tomem cuidado, irmãos, porque um sentimento mau já é muito perigoso, porque abre uma brecha para o reino das trevas lhe derrubar. Irmãos, no começo dessa igreja, tinha muitos pastores que tinham um talento formidável. Tinha um talento lindo, que ajudava muito o bispo a fazer primeira parte. Pregava que o povo abria sua boca de tão bonitas suas mensagens, mas que não souberam vencer a vaidade e o orgulho. E não souberam crer na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Irmãos, pela nossa fé também não podemos nos orgulhar e nos acharmos superior à pessoa que está lá fora. Porque eles também são nossos irmãos. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E luta para salvar esse pecador. Tanto é que Jesus, quando sentou na mesa dos pecadores, dos gentios, alguns doutores da lei questionaram, lá, Jesus está comendo junto com os pecadores. Jesus disse, o médico é para os doentes, e eu vim para curar os doentes espirituais. Em outras palavras, quem precisa de médico são os doentes, os sãos não precisam. Então Jesus veio para salvar aqueles que estão lutando para se corrigir e vencer, e são humildes e um dia aceitar esta igreja. A Santa Vosa como consolador, e o santo profeta Irmão como pastor deste rebanho. Então não podemos, pela fé que temos na Santa Voz do Santo Irmão, nos achar superiores àqueles que estão lá fora. Pelo contrário, devemos ser humildes para que a Santa Voz nos use no momento certo. Termos uma palavra amiga. Termos forças para convidá-lo a vir à reunião, a ouvir o programa e tudo mais. Então, não, até mesmo pela nossa fé, não podemos ser vaidosos e nos orgulhar. Cuidado. Continua o boletim dizendo, a verdadeira beleza está na pureza do coração, na honestidade, na humildade e na prática da justiça. Essa é a beleza que tem valor no reino dos céus. Desde o início da obra divina da Igreja Apostólica, nosso Senhor Jesus tem usado a Santa Vó Rosa para ensinar uma vida correta. Por isso, a disciplina da igreja em vestimentas e comportamento ajuda os fiéis a viverem como verdadeiros filhos de Deus, eliminando sentimentos negativos como a vaidade e a soberba. Soberba, orgulho e vaidade andam juntas e abrem brecha para que outros sentimentos que não são de Deus penetrem no seu coração. Vigiem, irmãos. Continua o boletim dizendo, mesmo quem foi batizado pode perder a unção do Espírito Santo se entregar à vaidade e à ambição. Por isso é essencial viver em comunhão com Deus, buscando a santificação com a ajuda da Santa Vó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo, que receberam dons de Jesus para nos guiar neste caminho. Essas mensagens é o conselho que escreve, mas contando com a inspiração desses santos. Deus, a Santa Voz, Jesus, Maria Santíssima está ao lado de quem escreve o boletim para mandar uma mensagem como essa. E ajuda os pastores que são humildes
a fazer uma boa reunião, uma boa reflexão. Exatamente com qual objetivo? Fazer com que cada apostólico, se está obedecendo e não tem sentimentos maus, permaneça neste caminho. E se alguém precisar se corrigir, que seja humilde e se corrija. Tire e limpe o seu coração, para que a unção divina do reino dos céus não seja perdida de forma definitiva ou até mesmo de forma total. Porque a parábola dos 10 talentos diz: aquele que tem pouco, que não produziu nada, tira e será dado àquele que tem mais. Então aqueles que recebem no ato do batismo, no ato da sua conversão, a unção divina, e não trabalham para essa unção, que são as virtudes de Deus, se multiplicarem no seu coração, e pelo contrário, mesmo após o batismo, permitem que os maus sentimentos penetrem no seu coração, o pouco da unção divina que tem de Deus no seu espírito será tirada. Porque eu já lhes falei o exemplo do copo: a água e o óleo não se misturam. Então tomem cuidado. Para finalizar, continua o boletim. Temos 2 parágrafos apenas. Que possamos orar como o salmista Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então é uma oração que devemos fazer com humildade. Santo Deus, Jesus, Virgem Maria, Santa Vós, Santo Irmão Aldo, me ensine a ser como Tu és. Me ensine a ser um verdadeiro apostólico. Porque o hino que vamos ouvir a seguir, antes de eu ler o último parágrafo, depois que eu ler o último parágrafo, de melhor, vai dizer: ser apostólico é assim. É assim como ser obediente, fiel, ter bons sentimentos, evitar que o mal lhe tire, lhe roube, lhe afaste de Deus e lhe tire a unção divina, que são as boas qualidades que Deus deposita quando a pessoa decide ser apostólico de forma definitiva. Por isso, para finalizar, o boletim diz: com sabedoria, discernimento e fé, venceremos toda forma de vaidade que tenta nos afastar da simplicidade da verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Que sejamos reconhecidos não pela aparência, mas pelo amor, fé, humildade e fidelidade a Deus, a Jesus, à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E agora um pedido do conselho em nome do Santo Irmão Aldo: santifiquemo-nos para alcançarmos a vida eterna e um dia desfrutarmos da glória celestial. Amém. Irmãos, deixo essas palavras em vossos corações com a expectativa de ajudá-los. Aqui está tudo bem, temos só pessoas com bons sentimentos, parabéns. Não se orgulhe disso. Pelo contrário, agradeça a Deus e lute para permanecer. Porque eu lhes digo, ontem eu canto um solo que quem avisa amigo é, pois num segundo perderá sua fé. Para perdermos aquilo que conquistamos é fácil, mas para conquistarmos de volta é muito complicado. Quantas pessoas, eu ouvi um pastor falar num exemplo, que eu vou citar para encerrar. Ele disse que conhecia uma pessoa que não era da igreja, ele falou do púlpito da sede, que a pessoa saiu dessa igreja e disse: eu gostaria muito de voltar, mas não tenho força para andar mais na disciplina. Então o reino das trevas é astuto. E ele amarra a pessoa de forma tão profunda que muitas vezes a pessoa que sai perde as forças de voltar, exatamente por causa dos sentimentos que o inimigo amarrou ele, sendo esses sentimentos não de Deus. Então tomem cuidado, sejam vigilantes, santifiquem-se a cada dia e sejam muito felizes buscando essa santificação. É o que eu desejo a todos os meus irmãos dessa congregação e dos internautas, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir um hino muito belo: ser apostólico é assim.
Hoje
Meu Deus, esse hino completou mais uma vez a mensagem. Ensina-nos a sermos, e ensina este hino a sermos um apostólico fiel. E em uma das coisas que ele nos ensina exatamente é agradecer a Deus por mais um dia, pelo dia que surge, por uma noite, e pedir que eles nos mantenham no caminho do reino dos céus. Isso é o que é o dever de cada apostólico no seu dia a dia. E frequentar as reuniões. Vir constantemente, servir o seu ministério, porque nas nossas reuniões aprendemos muito e nos aperfeiçoamos para sermos cada vez mais santificados e evitarmos e nos afastarmos cada vez mais das más qualidades, das más virtudes que nos tiram do caminho do bem e nos afastam de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, se a Santa Vó Rosa fosse se orgulhar do dom que eles tiveram, o que seria de nós? O que seria de nós? Eles não se orgulharam, por isso mereceram ser o que são. Vamos seguir o seu exemplo, o exemplo desses santos. De Jesus, Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez grandes milagres e nunca disse eu faço, ele disse faço as obras do meu Pai. Então Jesus foi humilde, não se orgulhou do que ele era, do que ele tinha, do que ele fazia. A Virgem Maria também, pelo contrário, orou a Deus agradecendo por Deus ter olhado para a humildade dela naquela palavra que ela disse. Por isso, sejam assim os irmãos, sejam sempre humildes, sinceros, leais, cultivem as boas qualidades e obedeçam essa disciplina que visa nos moralizar. Não troque essa disciplina por nada, porque feliz e bem-aventurado será aqueles que forem em tudo fiéis. Nós não sabemos a hora que Deus vai nos chamar para subir ao reino dos céus. Nós não sabemos. E precisamos estar preparados. São Pedro, se eu não me engano, disse, orai e vigiai o tempo todo, porque o inimigo, vosso adversário, está bramando como um leão em seu derredor para tragar a quem possa. Então nós não temos sossego nessa terra, não. Lugar de sossego e tranquilidade espiritual é no reino dos céus. Então, enquanto estivermos nessa terra, temos que lutar contra os nossos próprios egos, com o eu que
somos tendenciosos a ter, porque nessa igreja não existe eu. Na nossa vida, num casamento, num lar, num negócio não existe eu, existe nós. Então não seja orgulhoso a ponto de dizer eu faço isso, eu aquilo, eu aconteço e tudo mais, porque isso tudo é pecado. Sejam humildes e eu agradeço a presença de todos os irmãos, a sua participação nessa reunião, agradeço os diáconos, diaconisas, agradeço os membros, agradeço muito lindo esse final de semana deste coro, que trabalho fantástico. A Santa Voz ajudou que as 2 mensagens foram completadas com os hinos, mostrando muita importância do seu ministério. Então sejam fiéis e procurem aperfeiçoar cada vez mais na música, no conhecimento, para serem porta-vozes de forma completa e perfeita das mensagens divinas. Agradeço os irmãos regentes, músicos e coristas por essa reunião, agradeço a filmagem, os irmãos da filmagem e do som. Muito obrigado. E você, internauta, que vai assistir essa reunião posteriormente. Que a Santa Voz Rosa te alcance com a graça e as virtudes divinas e celestiais de nosso Deus. Que ela, junto com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria, com Jesus, em nome de Deus, comandando santos e anjos, possa estar no seu lar, te fazendo também muito feliz. Eu quero lembrar a todos que a nossa congregação de Duartina, você, internauta, está situada na Rua Timóteo Pereira de Souza, número 86. Vila Salomão. Temos reuniões aqui quinzenalmente, às quartas-feiras, às 19h30, sábados também, às 19h30, e aos domingos, 10 horas. Você que está na sua casa, está convidado para um dia vir conhecer a família apostólica de Duartina. Será muito, mas muito bem recebido mesmo. A recepção aqui é fantástica. Eu quero agradecer mais uma vez os irmãos dessa congregação pela recepção que tiveram comigo, pelo carinho. E quanto mais a minha responsabilidade toda vez que eu venho aqui se redobra. E eu venho com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação e com muito amor. Espero não demorar muito para voltar. Até a próxima oportunidade e a todos o meu abraço carinhoso, bem apertado, junto com o abraço do Santo Primaz. Amém? Vamos encerrar a nossa reunião, todos por gentileza, aqueles que puderem. Aqueles que não puderem, não tem problema. Aqueles que puderem, fiquem em pé. Vamos orar agradecendo a Deus por essa reunião e pedindo a sua bênção para a nossa vida. Oremos. Deus, Pai Santíssimo e Onipotente Criador, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de justiça. Quanto amor o Senhor tem por essa raça. E provou este amor junto com o Espírito Santo ao enviar seu próprio Filho Jesus para morrer naquela cruz. E atrair sobre seus ombros inocentes os nossos pecados. Por isso, ó Pai Santo, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Virgem Maria. Obrigado, Santa Voz e Santo Irmão, pelos ensinos, pela doutrina, pela fonte de vida e sabedoria que é esta igreja apostólica para os humildes e sinceros de coração e aqueles que buscarem a perfeição espiritual. Santa Voz, este boletim está tão bonito. Grandes mensagens, a senhora inspirou o Conselho Deliberativo. E eu peço que a senhora continue abençoando esse conselho, a cada membro do mesmo, dando a eles sabedoria, dando a eles entendimento, compreensão, dando a eles forças para manter na parte espiritual o que o Santo Irmão deixou. E na parte material que eles saibam administrar com sabedoria os novos recursos que entram na tesouraria desta igreja. Abençoe a cada membro, 4 pastores e uma diaconisa. Pessoas de sabedoria que souberam ser escolhidos e aceitaram essa incumbência tão difícil de levar esta igreja avante. Dê-lhe sabedoria e continue inspirando, para que na próxima semana, o que a igreja apostólica precisar, seja colocado no boletim, não somente no final de semana, mas durante essa semana para a reunião de oração. E esta igreja, com a ajuda deles, possa ser vitoriosa para todos sempre. Santa Voz querida, abençoe a cada irmão apostólico aqui presente. Santa Voz, dê a eles sabedoria, força, abençoe o seu ministério, multiplique sobre eles as tuas virtudes, as virtudes do nosso Deus, e confirme as palavras que ouviram desta noite, desta manhã, digo melhor,
no seu espírito. Abençoe, Santa Voz querida, a cada irmão, a cada membro, a cada obreiro, diácono, diaconisa, a cada corista, a cada músico, a cada regente, para que eles tenham essa conversão, se torne, com a vitória de cada um braço forte na tua obra, e continue muito ajudando essa igreja a ser conhecida. Santa Voz querida, abençoe os que estão num leito de hospital, com doenças até psíquicas. Ó, Santa Voz, tenha misericórdia, ajude-os a sair, porque o inimigo astuto, ele usa a doença, muitas vezes para até levar a pessoa a se suicidar. Tenha misericórdia dessas pessoas. Tenham, vó, levante-as, derrame sobre elas a tua unção e afaste o mal delas. Tenha misericórdia, junto com Jesus e Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, e a Senhora possa comandar anjos e santos para abençoar essas pessoas. Abençoe os humildes que estão sofrendo com conflitos. Santa Voz querida, estamos correndo o risco de ter uma outra guerra mundial. Tenha misericórdia deste mundo. Por amor à tua igreja, não deixe que isso aconteça. Ó Santa Voz, tenha misericórdia. Eu clamo com muito amor, com muita fé, junto com os meus irmãos, para que esses conflitos sejam sanados e para favorecer a salvação de muitos humildes e sinceros. Santa Voz querida, olhe para esses pedidos que estão nessa caixinha de oração. Aqui estão o nome de pessoas que necessitam da tua graça, da tua bênção, da tua proteção. Derrame sobre eles a tua unção, as tuas virtudes. Eu coloco minha mão sobre esses pedidos, mas quem vai abençoar é o Senhor Jesus, a Virgem Maria, a Senhora Vó e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus. E que todo mal seja desfeito do espírito da vida deles, eles sintam paz, gozo, alegria e felicidade. Que assim aconteça também com essas pessoas que estão assistindo online. Santa Voz, abençoe o seu lar, a sua casa, que eles aproveitem essa mensagem que foi proferida para se aperfeiçoarem e se consagrarem cada vez mais, e que as tuas unção, ao eles assistirem com fé, seja sentida e o seu lar seja muito feliz e abençoado. Abençoe o lar dessas pessoas que aqui estão representando os mesmos ao se dirigirem para essa reunião. Dê a eles muita paz, muita alegria, muita felicidade. Santa Vó, agora nós iremos nos dirigir para nossas casas. Eu, junto com alguns irmãos aqui, quem sabe, pegaremos estrada. A estrada muitas vezes é traiçoeira. Santa Vó, tenha misericórdia. Não deixa nenhum mal nos acontecer. Nos leva debaixo do manto santo. Santa Vó querida, trabalho de ensaio que vai ter agora logo mais também. Seja abençoado, seja dirigido por ti e conte com essa sabedoria para o aperfeiçoamento musical e do conhecimento dos hinos de cada corista, de cada músico e regente, e unidos eles possam te servir como fizeram tão brilhantemente neste final de semana. Amados irmãos, tenham fé, e com muita fé, recebam a bênção que Deus, nosso Pai, e o seu Divino Espírito, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão está lhes dando. Recebam também a bênção de todos os santos e anjos determinados por Deus para nos abençoar. E com essa paz eu desejo a todos que tenham muitas vitórias neste domingo e em toda a semana. Que o seu trabalho seja próspero e tenha uma semana produtiva, para que com muita alegria venham agradecer a Deus e aos seus santos através da sua participação nas próximas reuniões. E por tudo, a Santa Vó, Santo Irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria, nós muito te agradecemos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo seu carinho e atenção. Amém. Está encerrada a reunião.